Fala, pessoal, mais um Gente Como a Gente. Eu acho que já estamos no episódio 4 de 2023, eu acho. Hoje vai ser um papo bom pra cachorro. Sabe por quê? Porque eu tô com a Luciana Orsi aqui, médica veterinária, especialista em oncologia. Fala aí, Lu, se apresenta pra nossa audiência. Como nós é velho, né? Vai falar assim, se apresenta pros nossos telespectadores. Pros nossos seguidores. Mais ou menos isso, A gente já viveu em outras épocas, né? Já. Então, a gente já sabe como que era antes. Não, eu fiz faculdade em Minas, fiz faculdade em Lavras Eu entrei em 2000 e finalizei em 2004, a Federal de Lavras. Foi uma época bem bacana, gostei de morar lá, gostei, amadureceu como pessoa, né? Além de fazer a graduação, amadureceu como pessoa, foi bem bacana. Você morava sozinha lá? Eu montei a República, fiquei numa pensão durante um tempinho, aí depois a gente acabou montando uma República, eu e as meninas, e a gente ficou uns 4 anos e meio lá Só em República. festa, né, amor? Até que a gente era direitinho. Comportadas. Até que era. Não, a nossa República era, a República tinha cara de casa, não tinha cara de República. Era uma República comportada. Eram umas meninas tudo ordeira. Eu acho que pode dizer que sim, porque a gente vê tanta desordem em cidade universitária que a hora que você, você vê uma casa, fala... O pai e a mãe moram aí com eles. Fala, deve ter pai e mãe aí, ou câmeras, mas na época não tinha câmeras, então... Nem celular tinha na época. E, Lu, o que te levou a fazer veterinária, meu? Então, na verdade, eu sempre gostei. Eu sempre tive uma queda, sempre me interessei, nunca tive problema com machucado, ferida. Então, essa parte médica sempre me chamou atenção e eu sempre gostei de lidar com eles, né? Mais do que com o ser humano, eu sempre gostei de lidar com eles. E tinha uma época que eu queria ser professora, eu falo que eu consegui conciliar os dois, porque depois, deu quase uns 6 anos, eu fui professora de veterinária. Então, eu falo que eu consegui conciliar as duas profissões, mas eu sempre quis. Mas aí, quando eu prestei o vestibular, eu cheguei a passar na Unicamp também. Só que aí, no dia da matrícula da Unicamp, eu dei uma fugidinha, porque eu não queria Unicamp de jeito nenhum. Porque eu queria veterinária, não tem veterinária lá, né? Você passou em que na Unicamp? Eu tinha passado em biologia. Em biologia, cara. Em biologia. Aí, já tava até meio que empregada. Falei, não quero. E ainda meus pais, não, mas você vai pra Minas? Eu falava, vou pra Minas. Vou pra lá, porque... Meu pai falou, não vou pagar a faculdade particular. Falei, não tem problema. Passei na Federal, fui... E foi uma experiência bem bacana. Eu falo que foi uma montanha-russa de emoções, mas foi bem bacana. CDF. Não tem problema, eu passo numa federal, foi lá e passei. Não, eu era estudiosa, mas fácil não era. Porque, o meu sonho, por exemplo, era passar na Unesp, na estadual. Só que aquela coisa, né? Eu acho que eu tinha tanta vontade de estar na Unesp que no dia da prova me dava tudo quanto é sintoma. Travava. A Unesp me travava. Tem uma galera aqui que grava aqui, eles chamam Gol Posse. E eles têm curso preparatório para esses concursos públicos de Tribunal do Trabalho, Juiz do Trabalho e tudo mais. E eles trazem esses relatos aqui no podcast, a hora que você trava, o que você faz, como é que você fica. E eles trazem essa experiência, assim, para quem está fazendo a prova ali, o candidato que está fazendo o exame, como se comportar, né? Não, eu cheguei na época até ir num psiquiatra, porque o psiquiatra... o convênio cobria, enfim, mas cheguei até no psiquiatra para ver se me ajudava a destravar, porque a Unesp me travava. Tanto que eu não passei nem para a segunda fase. Aí você fez veterinária e tudo mais. E aí você escolheu a área de oncologia para ser especialista? É isso? Então, na verdade, eu não escolhi. Te escolheram? Me escolheram. Porque, na verdade, assim, eu tinha uma ideia que, durante a faculdade, eu quis ver tudo. Trabalhei com suínos, trabalhei com bovinos, trabalhei com equinos. Eu tenho um problema com aves. Aves eu não trabalhei, que eu não gosto. Eu tenho, talvez um bloqueio de infância, enfim. E na faculdade, eu deixei meu leque mais aberto. Eu falei, deixa eu ver tudo que eu posso ver. E aí, na hora que eu formei, eu falei, eu tenho que ser uma clínica boa. Então, primeiro eu fui para a parte de clínica geral, cirurgia geral, fui melhorando essa parte da geral, trabalhando em vários lugares, pegando plantões, enfim. Você não saiu e montou a sua clínica? Não. Você foi trabalhar para outros lugares? Fui. Eu acho que você tem que pegar experiência, tem que pegar know-how, você tem que aprender a lidar com o público. Não adianta você ser bom técnico e não saber lidar com a pessoa, você não saber acolher a família, enfim. Aí, quando eu fui trabalhar num hospital-escola universitário, eu comecei a atender muitos casos crônicos, muitas doenças crônicas. E aí, essas doenças crônicas traziam muito câncer. E aí, de repente, as pessoas começaram a falar, não, porque ela é oncologista e tal. Eu falava, não sou.
Mas eu tava atendendo muito, 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 muito. E aí eu comecei a ir atrás, entendeu? Porque primeiro, da clínica geral, eu fui pra cirurgia. Então, eu ficava na clínica e cirurgia, mas a clínica cirúrgica. E aí, depois eu acabei indo pra onco. E eu vi que eu tinha... Na verdade, eu falo que a onco me escolheu porque eu vi que eu sabia acolher as pessoas. Eu sabia acolher a família de quem tinha um paciente com câncer. Às vezes, não adianta ser... Que nem eu falo, não adianta ser só técnico. Olhar aquele câncer, tratar aquele paciente. Além de você ter que olhar o paciente como um todo, a gente tem que acolher a família. Tem que ser um atendimento humanizado. Porque assim, é muita coisa que vem junto. É muita coisa que vem junto. Quando vem o diagnóstico, vem muita coisa junto. E aí eu vi que eu tinha esse lado humano, tipo, de ter paciência e de ter meu tempo e achar bom eu dar meu tempo para acolher essa família, para dar conforto. Porque a sociedade em si, vamos dizer assim, no geral, as pessoas... Tem muitas pessoas que são mais racionais, sabe? Falar, tratar para quê? Fazer para quê? Para onde você vai chegar? E na hora que você acolhe todo mundo, talvez você seja a pessoa mais importante para eles naquele momento de acolhida. Então, não é aquele momento que eu tenho que ser racional, cética e falar de números. É o momento de eu dar, tipo, apoio e explicar os planos e saber o que eu tô fazendo. Aí eu acabei indo para onco, porque eu falo, a onco acabou me escolhendo. Não que era sair da faculdade e queria ser oncologista, não. Mas é importante isso que você falou, porque assim, antigamente o pessoal, cachorro era só para fora de casa, comia só o pescoço da galinha moído, comia o resto da comida. Hoje mudou, o cachorro é praticamente um membro da família hoje em dia, né? Mudou bastante, mudou bastante. Mudou bastante desde a minha época, né? Tipo, acho que quando eu era criança, o que eu vi, né? O que eu cresci vendo como que o pet era tratado, como ele era diagnosticado. O diagnóstico também, sei lá, década de 80, 90, não tinha tanto recurso que nem tem agora. E aí as coisas foram evoluindo, tanto na maneira de diagnóstico, tratamento, tudo, como o relacionamento das pessoas. O que a pandemia deu uma intensificada. Muito. A pandemia deu uma intensificada. Mas, tirando esse negócio da pandemia, já começou a ter, né? Houve muita troca do ambiente familiar para, tipo, às vezes casais que teriam 4, 5 filhos, hoje eles têm um filho ou 2, mas tem o cão, entendeu? Ou até casal que não tem filho e decide só ter o companheiro pet, né? Ou o cão ou o gato. E na sua visão, assim, um negócio bem particular, tá? Porque eu tenho uma opinião com relação a isso, então eu vou perguntar a sua como profissional da área. Você acha que estão humanizando demais os pets, principalmente cachorro? Estão tratando o cachorro assim como um ser humano? Aí é a minha opinião. Não, é isso que eu quero ouvir, a sua opinião. Minha opinião. Eu tenho uma formada sobre isso. Minha opinião pode ser polêmica. Pode ser polêmica nesse aspecto, mas eu sou contra o excesso da humanização. Eu sou contra, eu acho que eles... Eu falo assim, o cachorro tem que ser cachorro e tem que ser feliz sendo cachorro. O gato tem que ser feliz sendo gato. E o excesso de humanização, eu não tô falando, tipo, amor e carinho e cuidados. Não é isso. Mas a humanização excessiva, eu sou contra. Eu já vi coisas assim, que às vezes eu tenho que me segurar para não falar, porque eu acho que tem coisas que chegam a ir até por maus tratos. É um excesso desnecessário. Tipo, e aí essa humanização excessiva eu não sou muito a favor, não. Eu acho que eles acabam perdendo um pouco da essência deles e eu não sou muito a favor, não. Eu falo que é polêmico, porque isso não significa que eu não ame ou não goste. São meus filhos também de 4 patas, eu acho que o amor deles é incondicional. Eu sou fissurada neles, nos meus pacientes, em todo mundo. Mas humanizar demais eu sou contra. Eu falo isso porque eu tenho o mesmo pensamento seu, né? Eu tenho 3 cachorros. Eu tenho a Julie, que você conhece, que é o poodlezinho, velhinha, 16 anos, acho que a Julie tem. Já passou por umas 3, 4 cirurgias aí. Tem uma Lhasa, que é a Lucy, e tem um caramelo, que é a Mia, né? E elas ficam dentro de casa, eu sento no sofá, elas sobem em cima do sofá junto comigo. Só que um dos cachorros foi humanizado demais, que é a Julie, né? Que a Olivia cuidava muito bem da Julie, assim. Eu falei, cara, você tá humanizando esse cachorro. E a Julie, ela tem uns costumes diferentes dos outros cachorros. Entendi. Ela, assim, ela usa o banheiro dela, ela fora, ela sai. O Poodle é um cachorro muito inteligente. Demais. Mas você percebe, assim, que o cachorro gosta de usar aquela roupinha de frio. Ela gosta de botar uma roupa, assim, e tá.
Tem uns negócios assim que humanizou demais o bicho. Não, então, mas tem umas coisas que eu vejo. Eu escutei umas histórias, tipo, do cachorro que gosta, que faz um curativo, que ele acha que você tá cuidando dele. Aham. E eu tive uma salsichinha que também eu falava que ela era meio hipocondríaca, né? Você abria a gaveta de remédio, ela já ficava lá, tipo. Na verdade, alguns condicionamentos que a gente gera, mas eu acho que a gente não pode perder a essência deles. Tipo, Sim. mesmo com a inteligência toda deles, eu acho que eles não podem perder a essência deles. Então, eu até brinco, assim, os meus, eles... Às vezes eles estão lá sujo, eles querem correr na chuva, eles vão correr, eles vão, depois eu seco. Eu nunca vi a minha Lhasa bonitinha igual aqueles Lhasa de foto, sabe? Então. E Ela aí, vai pro barro, vai pra grama, roda. e parece que quando a gente coloca muita carga emocional em cima deles, aí já é uma coisa, aí já vai mexer com, sei lá, com a parte religiosa ou de terapia energética, enfim. A pessoa pode acreditar no que ela quiser. Mas eu acho que quando também a gente põe muita carga emocional, eu acho que eles absorvem muita energia, entendeu? Tanto o cão como o gato, eu acho que eles absorvem muito. É nítido de ver quando a gente vê a família, quando a família leva de uma maneira mais leve, eu falo que acaba sendo até mais otimista e passando uma coisa boa. Tipo, vamos, seja o que Deus quiser, vamos cuidar, vamos tratar, é isso aí, confia em você. Agora, quando vem uma carga emocional junta, parece que tudo é pior, parece que até a doença é pior, a resposta ao tratamento é pior, porque eu acho que... Pesa. Então, é engraçado, mas daí é uma coisa, tipo, que não tem argumento científico, seria... Mas você falou de psicologia canina, né? Eu assisti muito aquele César Milano. César Milani, Na minha época, ele que era o bambambam do... Milan, acho que é César Milan. Milan, alguma coisa assim. Ele tinha um ele é ótimo. cavanhaquinho assim Ele e é tudo mais, ótimo. né? E assim, na época, pô, tava lá, uns 15 anos atrás, né? Tava lá vendo esse cara, mais de 15 anos, 20 anos atrás. Ih, gente, 20 anos. E esse camarada, ele dizia que a maioria do problema dos cachorros não estava no bicho. Estava no dono. No dono. No dono. Você via que a maioria, muitos programas, eu não era, tipo, assídua de ficar assistindo o tempo todo, porque é que nem eu falo, né? A gente acaba vendo tanto isso no dia a dia, que a gente assiste um pouco. Pelo menos eu não consigo, né? Ficar... Consumir ainda mais. Até porque Você vive isso. Tem que viver. Tem que viver, vamos ser felizes. Mas os episódios que eu acompanhei dele, a maioria que eu reparava, ele adestrava o dono e não o cachorro. Sim. Ele adestrava o dono. Adestrava o dono, ele mudava o comportamento do dono. Porque você falou dessa parte de energia, o psicológico do cão, que tem aquele ditado, o cachorro fica igual o dono, né? Aham. Assim, e é fato. E é fato, o cachorro fica igual o Fica, dono, é impressionante. O dono passa até ansiedade. É isso que eu falo assim, é incrível. Quando a minha cachorra teve câncer, que eu falo que eu tive a experiência bilateral, né? De ser a médica e ser a dona. Nossa. E a minha cachorra teve câncer com 8 anos. E um câncer maligno e tal. Então, assim, eu tive meu direito, tipo, de chorar. Eu chorei antecipadamente, independente de resultado, sabe? Chorei antes, chorei durante, chorei depois. Mas, ao mesmo tempo, eu levei de uma forma leve. E uma das coisas que aconteceu na época com ela é que eu fui fazendo os exames, né? E fiz a cirurgia, fiz os exames. Aí eu verifiquei que ela precisava realmente fazer quimioterapia. E mesmo assim, a família foi um pouco contra, sabe? Não, vai judiar, coitada, tal. Eu falava, eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, eu não vou ficar olhando, esperando a doença voltar. E eu sei que a doença é fatal. Então, eu vou encarar a quimioterapia. E eu fiz a quimioterapia dela, fiz as 8 sessões. Chegou na última sessão. Ela era uma cachorra que... O Bernese, ele é um cachorro que gosta de dar a pata, normalmente. Mas eu falei assim, filha, mamãe fez tudo que pôde. Mas agora é com você, porque a mamãe não é Deus. Combinado? Ela colocou a pata na minha mão. E aquilo lá foi de novo, assim, tipo, a quimioterapia, ela não teve efeitos colaterais, ela foi bem, sabe? Não foi porque eu fiz algo diferente na minha cachorra que eu não faria nos demais, mas, tipo, eu acho que eu fui levando uma maneira leve do tipo assim, eu preciso fazer isso. E ela faleceu 4 anos e meio depois e nunca voltou. Então, assim, se a gente for pegar literatura, estatística, tal, tipo, tinha grandes chances de voltar. É uma raça predisposta até a outros cânceres, enfim. Mas, tipo, na hora que ela colocou a patinha, me deu aquele arrepio, assim, sabe? Assim que eu falei, a mamãe não é Deus, a mamãe fez o que foi melhor pra você. E eu escolhi em cima de dados, de resultados, tal, não foi aleatório. E ela era uma luz na minha vida, né? Tipo, a Ariel era uma luz na minha vida. Eu falo que ela tá até hoje comigo de outra forma, mas ela nunca mais o câncer voltou. Ela faleceu de problema cardíaco, da idade.
Chegou o tempo dela. Chegou o tempo dela. Um Bernese é para viver de 8 a 10 anos e ela faleceu com 13 anos e meio, quase. Ai, que legal. Entendeu? Então, assim, ela viveu bem. Ela viveu bem. No final, ela estava aos cuidados dos meus pais, que cuidaram super bem dela. Mas não foi do câncer, sabe? Então, eu acho que eu levei de uma maneira leve. E os pacientes, quando eu atendo, quando eu vejo que eu consigo passar essa leveza para a família tira aquele tijolo das costas. Ele pega e faz assim. E fala, doutora, ok, vamos. Parece que tudo dá certo. É a questão da energia positiva, do pensamento positivo, de você... Porque o cachorro é um bicho mais empolgado que existe, né? Se você falar pra ele, vamos, ele pode estar doente, cara. Ele sente até as nuances da sua fala para poder, tipo, sentir, entendeu? E aí, é isso que eu acho. Eu acho que quando você começa a pôr muita carga emocional ou, ao mesmo tempo, ser muito pessimista, eu não sei, parece que, tipo, parece que é pior, anda pior, sabe? Não falo que isso é clássico, que acontece com todo mundo. Mas, no geral, eu gosto mais quando tem uma menor humanização. Isso porque eu chamava minha cachorra de filha. Mas eu tratava ela como era minha princesa, mas não necessariamente deixava humanizada. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Vamos voltar lá na sua época de faculdade um pouquinho? Ai. Porque, assim, as pessoas que trabalham com animais, que cuidam de animais, resgate de animais, assim, vê umas situações absurdas, né? Uhum. Hoje você tem organizações que brigam contra pesquisa de medicamento em animais, pesquisa de cosmético em animais e tudo mais, né? E antigamente se fez muito disso. Sim, eu ainda peguei essa fase. Como é que foi na faculdade para você ver o pessoal, assim, sei lá, tipo, abrindo um cachorro, um outro bicho para mostrar o efeito da droga XYZ no organismo do animal ali? Como é que você reagia a isso? Então, porque a gente tem... Assim, você como veterinário, você deve ter... Eu gosto de cachorro, você deve ter um amor diferente do meu, né? Sim, porque a gente tem uma visão diferente, né? Acaba tendo um pouco da visão médica, mas... Na época da faculdade, no começo, tipo, aula de anatomia, tal, não sei do que, eu tive um surto. Eu tive um surto psicótico lá e comecei a falar. Cheguei pro meu professor de anatomia, falei, vocês são tudo... Usei a palavra, vocês são carniceiro, vocês só estão judiando, é tudo experiência, onde já se viu fazer isso e tal. E o meu professor, ele teve a maior paciência do mundo, assim. Ele sentou comigo, ele chegou e falou assim, ó, eu vejo potencial em você, você é uma pessoa inteligente, então vamos conversar. Ele falou assim, ó, primeira coisa, que a gente não tá fazendo excessos, a gente está fazendo tudo que a gente pode para você não errar lá fora, né? Naquele que tem uma família, que tem uma missão. Na verdade, quando você vai atendendo, você vai vendo que vários têm missões muito importantes em cada família, cada situação diferente. E ele chegou e falou assim, não desiste, espera aí uns 2 anos. Se você continuar com esse pensamento, aí você não tem como ir para veterinária, né? E aí, nisso, da anatomia, foi para fisiologia. E fisiologia tinha alguns ratinhos, tinha alguns sapos, né? O sapo teve problema com pessoas que tinham fobia a sapo. Mas aí a gente começou, né? Mas não tanto com cão e gato diretamente. Um pouco mais desses animais que acabam sendo mais de laboratório. Por um lado, eu acho que o meio tem que justificar o fim. Então, se a gente for usar eles para aprender algo, que seja algo muito importante. Entendeu? Então, assim, tipo, fazer por fazer, não. E isso eu percebi que lá na minha faculdade, lá em Lavras, eles já tinham esse pensamento. Mesmo na época não sendo proibido, enfim, ou não ter tantos protótipos hoje, né, para ajudar, eles já tinham esse pensamento, tipo, de não exagerar ou não exceder o bem-estar animal. Porém, por exemplo, a gente fazia, sim, cirurgia. Cirurgia, às vezes, a gente treinava em cães ou cavalos, normalmente eram pacientes doentes já, que, por exemplo, já deviam estar com algum diagnóstico sombrio, que não iam ter cuidados, não tinham um prognóstico bom, e eram neles que a gente fazia. E, de uma certa forma, era tudo humanizado no sentido de não sentir dor, não era o objetivo judial fazer sentir dor, então isso não. Então, o tempo todo eles tinham esse cuidado. Mas eu acho que faz diferença no aprendizado. Eu acho que tem que justificar. Que nem, por exemplo, cosmético.
Teve um dia que eu falei com uma aluna que ela tava brava por causa do negócio de cosmético, não sei do que, em cachorro, indústria, testar e tal. Eu falei pra ela, falei, sou contra. Sou contra. A pele do cão é completamente diferente da pele da mulher. Então, tem que arrumar alguns meios de pessoas que sejam voluntárias, enfim, taranã, e testa a lei, mas não tem por que testar no cão, não tem por que testar no macaco, não tem por que testar no porco. Tipo, coisas que não são semelhantes não faz sentido. Porque o meio não justifica o fim. Aí ela chegou e falou assim, então a gente devia ir lá no presídio e começar a testar tudo neles. Porque eles são tudo ruim. Isso foi uma aluna que falou. Aí eu falei pra ela, falei assim, você sabia que já teve isso na história, né? Aí ela falou, quem? Falei, Hitler. Volta lá em 45. Dá uma estudada ali, porque independente do que aconteceu ali, da pessoa que tá, sei lá, presa ou não presa, eu falei pra ela, falei... É ser humano. É ser humano. Você tá testando em alguém, você tá se julgando superior. Falei, então, assim, eu vejo que muitas faculdades, muitos laboratórios, eles fazem um serviço de voluntariado, assim. Que seja uma coisa, tipo, fim estético. Então, acho que pega voluntário. Agora, quando é um fim medicinal, depende. Para a gente ter segurança, às vezes, para usar no ser humano e salvar vidas, então você tem que ter um fim importante. Então, se o meu fim é salvar vidas, às vezes aqui esse meio pode ser importante. Mas desde que sejam respeitados todos os direitos, tipo, de não lesar, não ter dor, enfim. Mas na minha época usava. E você tem que ter um psicológico bem forte para poder... Então. E aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo que aquilo lá ia me ajudar a salvar mais. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Não tô falando que era fácil. Tipo, mesmo assim, às vezes tinha um paciente que estava no centro cirúrgico, na aula de cirurgia, e às vezes eu ficava tentando descobrir que doença que ele tinha que justificaria a gente estar ali na cirurgia treinando, por exemplo. Então, eu queria saber. E às vezes minha professora falava, mas como você é curiosa, né? Eu falava, não, eu quero saber, porque senão depois da cirurgia eu já fico com ele. Eu ficava tentando... Amenizar, porque não é fácil. Não é fácil. Tipo, eu acho que nem para medicina e nem para medicina veterinária. Não é fácil. Falar que, tipo, é fácil, não é. Acho que tem pessoas que têm uma racionalidade em cima disso, mas eu não consigo, não. Mas, assim, as pessoas que são contra isso, elas brigam por causa dos maus tratos, né? Mas eu acho que aí é que tá. Quando tem maus tratos, eu acho que sou favorável. Eu acho que tem muito maus tratos fora desse meio do que dentro desse meio. Tem. Eu sigo um delegado no YouTube que ele faz resgate de animal em situação de maus tratos. E aí você vê abuso sexual em animal, você vê má alimentação, você vê cachorro que tá até com a marca da corrente no pescoço aqui, porque só fica preso, né? E você vê, assim, falta de cachorro na pele e osso, maus tratos, assim, Então. com bicho saindo do cachorro. Eu falo assim, fora você tem muito mais. Então, por que não trabalhar aquilo que a gente estava conversando? A conscientização das pessoas. Cara, tem sentimento, sente dor. Sente. É isso que eu tô falando. Eu acho que, tipo... eu trabalhei uma época em cirurgia experimental na USP, em São Paulo, no Instituto da Criança. Fiquei um pouco lá com o pessoal da pesquisa da medicina. E eles usam muito os porquinhos, né? Então, mas mesmo lá, você via entre os médicos uma briga muito grande pelo bem-estar animal, sabe? Tipo, tinham banners, tinham faixas, as pessoas queriam todas justificar. Então, você passa por um comitê, né, de bem-estar animal. Isso em qualquer faculdade, seja Unicamp, seja USP, seja qualquer faculdade, você passa por comitês. Mas, tipo, tem tanto maus tratos na rua, por aí, e dentro de casas, que você fala, tipo, eu desacredito. Aí eu começo a pensar na política pública, entendeu? Porque tem alguns países que ele penaliza mais, né? Caso você não tenha um bom cuidado, ou que se você não tiver condições, eles vão te ajudar a doar. Ou arrumar uma outra família que tenha condições, entendeu? Então, ou se você, tipo, tem condições e não faz, ou você vai tomar uma multa ou você vai ser preso. Entendeu? Eu conheci um pouco da política pública, mas é que muda lá na parte de Estados Unidos. E eu conheci um pouco na Irlanda. Na Irlanda, eles pegavam... Tipo, teoricamente, você teria que ter uma autorização do governo para ter um animal, para, tipo, e você justificasse que você conseguiria cuidar bem dele.
Então, ele não precisa ficar indo na sua casa vendo se tá cuidando bem, entendeu? Ele já assumiu que você... Você já assumiu tudo. Aqui, eu acho ainda que as pessoas são um pouco penalizadas. Eu acho que tem muita história, que é verídica, muita que não é verídica. Eu acho que fake news tem por aí. Mas eu acho que aqui você não tem uma política pública muito bem consolidada. Porque eu já tive situações ou tentativa de envenenamento, ou mesmo tipo de maldade mesmo, e a gente não conseguiu nada. A gente não consegue nada, às vezes, até em delegacia. Apesar que as coisas estão cada vez, graças a Deus, melhorando mais. E nesse ponto, qual foi o caso que você pegou, assim, de maus tratos que mais te revoltou? Você tem um que você lembra, assim, que você falou assim, não, cara, isso aqui não é possível. Vários. Mas, tipo, de eu lembrar um que me revoltou... Porque, assim, uma vez eu vi um camarada atropelar um cachorro e sair fora. O cachorro ficou agonizando. Você fala, não, Não, mas ele atropelou o cachorro de outro. O cachorro tava na rua. Aí ele não socorreu. Né, não socorreu, mas mesmo assim. Não, então, mas é que aí você não pode... não sei se entra como maus tratos ou entra só como crime mesmo. Mas, eu já tive... Por exemplo, assim, já tive... É que pensar de maus tratos, assim, por exemplo, o rapaz tinha pisado na perna do cachorro. E a esposa ficou, tipo, leva no hospital, não sei do quê. E na época eu tava dando plantão e ele chegou com o cachorro com a perninha fraturada, com fratura exposta. E aí, na época, eu não faço ortopedia, não mexo com ortopedia, enfim. Eu fui atrás dessa parte orçamentária e eu lembro que na hora que eu passei o orçamento, né? Fiz uma medicação para dor, tudo, passei o orçamento para internar, para poder, né? E ele pegou e falou, não, por esse preço eu compro outro cachorro. Virou as costas, saiu com o cachorro com a perna quebrada. E aquilo lá me revoltou, porque a princípio, como funcionária, né, eu não podia muito erguer a voz, enfim, né, tipo um cliente. Eu fiquei pensando, rezando para ele saindo de lá, sei lá, a esposa dele encheu o saco, ou ele se conscientizar. Infelizmente, eu não soube o que aconteceu com esse cachorrinho, porque realmente ele entrou no carro, foi embora e não quis nem que eu fizesse nada, não deixou eu fazer nada. E é muito difícil quando a pessoa também não deixa, sabe? Mas isso eu tô falando, tipo, eu era recém-formada, talvez também não tinha... O traquejo. O traquejo para chegar e falar, não, então você assina esse termo que eu vou pegar ela aqui, eu vou cuidar dela e eu vou arrumar uma família para ela. Mas eu não acho que, tipo, outras pessoas... Mas aquela pessoa em si não gostava, acho que daquela cachorrinha. Então, isso... Foi uma das coisas que eu lembro, que, tipo, eu não consegui fazer nada e talvez eu fiquei um pouco sem. E outro dia na pista, que eu vi um carro colocando o cachorro pra fora. Só que a minha posição na pista... Não dava pra pegar. Não dava. Ia ser um acidente horrível ali na Ademar de Barros por conta... E eu não consegui pegar a placa, porque quando você pega a pista já 110, é difícil, né? Uhum. E na hora que eu vi jogando mesmo. Dá vontade de você dar... Bater no carro dele. Virar o carro e ir lá e falar, você tá louco? Jogando o cachorro pra fora. Mas você sabe que você falou de veterinário, eu lembrei, né? A Julie, que você conheceu, ela teve uma vez que chegou... O Olivia tinha de viajar, eu tinha saído com os colegas lá. Voltei, cadê a Julie? E procura a Julie. Aí vimos ela no quintal lá. Um dos meninos achou ela no quintal. Ela tava parada, assim. Ele falou, Duca, tá aqui. Aí eu fui lá, ela tava parada, assim, ó. E tava frio aquele dia. Eu peguei ela, levei pra dentro. E ela, assim, você percebia que tava com a pressão baixa, o cachorro. Uhum. E gelada, o focinho é gelado, né? Mas Gelada. ela tava toda gelada. Uhum. E não tava se tremendo pra aquecer, né? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com esse cachorro? Olhei na barriga dela, toda roxa a barriga dela. Tudo roxo. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse cachorro? Olhei minhas câmeras de segurança, não vi nada de anormal em casa. Falei pra galera, vaza, que eu tô levando o cachorro pro veterinário. Vim e trouxe no veterinário aqui em cima. Já era madrugada, tinha 24 horas, trouxe. A veterinária ficou me olhando assim, tipo, como se parecia hematoma no cachorro, tipo, deu uns bicudos no cachorro. Mas se tivesse chutado o cachorro pra ficar daquele jeito, tinha matado o bicho. Né? Então. E aí levamos pra uma outra clínica lá no Cambuí. Ela ficou internada lá, acho que uma semana, e ela não estava reagindo. E eu comecei em casa a pesquisar, o que pode ter deixado isso. Duas justificativas que eu achei mais plausível. Animal peçonhento. Ou uma aranha, que eu vi que tem uma aranha que deixa roxo, ou lagarta de fogo,
que também deixa roxo. Uhum. E revirei o meu quintal procurando ver se eu achava aranha ou lagarta de fogo. Não achei Não nada. achou. Não achei nada. E a Julie não recuperava. Eu catei, levei, falei, vou levar pra casa. Assinei um termo, assumindo a responsabilidade. Uhum. Chegou em casa, cara, assim, 2 dias, a cachorra já tava de pé já. Porque voltou pra casa. Voltou pra casa, né? Voltou pro... Nossa, ela internadinha lá, ela não queria nem comer. É, E ela, então. assim, hipocondria, igual você falou, ela faz um drama, meu. Mas eu fiquei assim, a veterinária, eu falei, cara, que essa mulher tá me olhando como se eu tivesse agredido meu cachorro, tá maluca. Então, eu já tive situações de suspeita. Tipo, uma engraçada é que chegou uma vez um poodle que ele tava catatônico. Tipo, eu não sei se é o termo certo, tem que lembrar. Meio perdido, parado. Não, assim. parado, assim, ó. Ah, a Julie ficou assim. Parado. Mas ele não tinha roxo nenhum, tava parado só. Aí eu peguei, examina. Nada. Só que se eu desse um susto nele, acho que ele demorava uns 5 dias pra assustar. Mas tava catatônico, assim. E aí eu fiquei perguntando. Eu falei, mas você fez alguma coisa? Mas você fez alguma coisa? Tipo, sabe, meio que espizinhando mesmo. E aí ninguém me falou nada. Aí eu troquei de plantão, cheguei pra outra pessoa, falei, ó, tem alguma coisa errada ali. Só que eu não sei se é tóxico, né? Mas, tipo, tem alguma coisa errada ali. Eu falei, eu desconfio que esse cachorro comeu maconha. Porque ele tá muito catatônico, ele tá em outro lugar. Mas ele tá, tipo, o exame físico dele é perfeito, ele não tem nada de errado. Mas eu vou internar, né? Porque falou que ele é super agitado, ele pula que nem uma pipoca. E eu internei. Tipo, o que quer que seja que ele tenha comido, eu vou tentar desintoxicar ele, enfim. E aí, o outro veterinário teve um tino muito interessante, que ele chegou pros donos e falou assim, ó, eu preciso saber tudo, porque se tiver uma interação medicamentosa, eu perco ele agora. E aí, eles contaram que ele tinha comido. Demos THC pro cachorro. Ele tinha comido, mas a gente, pra um poodle, dependendo da quantidade, ele tava em outro planeta. E realmente, no dia seguinte, ele tinha voltado ao normal. Ele tava pulando, ele tava brincando, ele tava Ficou felizão. curtindo uma vibe ele ali. Ele ficou em outro planeta. E foi engraçado, só que ao mesmo tempo... Perigoso. Sim. E eu ficava pensando o que eu tava falhando no exame, sabe? Eu falava, não, tem alguma coisa que eu não tô vendo. Ele tá esquisito, ele tá diferente. Entendeu? Então, praticamente internei eu junto com o cachorro, de ficar olhando e falar, você não me conta, eu preciso saber. E aí, no fim, a gente acabou descobrindo que ele tinha comido, então, provavelmente, ele devia estar num nível alto. E ele ficou catatônico, ele ficou... Tipo, se eu empurrasse, ele ia pular, ele voltava. E não reagia a nada. Mas, tipo, não tava dormindo, tava com o olho aberto. Mas foi engraçado, porque a gente pra descobrir, a gente começou a ter que dar uma pressionada, Nos sabe? donos. Porque não queriam contar. Mas você falou do comer maconha, né? Tem muito... Como é que a gente fala? Tem muitas situações que acontecem com o cachorro, né? Tinha uma época que eu tava parando de fumar. Eu falei pra você, a Julie, eu gastei R$600 na Julie, já gastei 12 conto com ela já, meu. Entre cirurgias e atendimento. Por quê? Eu tava tentando parar de fumar e comprei aqueles chicletinhos de nicotina. E deixava na minha cabeceira da cama. Os tabletinhos, porque eu saía pra levantar pra trabalhar, pegava um e ia mastigando pra não fumar. E ela dormia em cima da cama e um dia chegamos em casa, a cachorra tava lá, catatônica também. Parada. Eu não fazia nada, cara, veterinário, vai, pum. A Julie não é cachorro, é gato, né? A Julie? Deve ter umas 7 vidas. Não, a Julie já passou por cada um. E o dia que os Rottweiler atacou ela na rua, eu tive que sair na mão com o Rottweiler. Vou te contar essa daí já. Aí, cara, e olha o que essa cachorro come, eu levei pro veterinário, né? Ele já meteu carvão ativo nela, né? Já botou carvão ativo na cachorra. E aí a gente tentando entender. E aí eu achei em casa o tabletinho mastigado. Ela pegou o meu chiclete de nicotina e mastigou. Então, assim, quem é tutor de bicho, cuidado para não deixar essas coisas em qualquer lugar. Não, eu já peguei intoxicação que não conseguiu reverter. Não conseguiu reverter. Tipo, de medicamento mesmo. Já peguei medicamento, já peguei Rivotril, já peguei o Cataflã, o famoso Cataflã. Eu perdi um cachorro grande pro Cataflã. Nossa. Entendeu? Então, assim, essa parte medicamentosa tem que tomar cuidado. Tanto a automedicação, tipo, eu peço para as pessoas tomarem cuidado, eu falo, não custa nada. Você perguntar, ou não você já tem, mas pergunta para alguém que entende, ou dá uma pesquisada, que hoje em dia a internet também... Ajuda. Ajuda e atrapalha,
Mas eu acho que, tipo, dá uma pesquisada, porque realmente, tipo, esse negócio de medicar, eu já vi medicar errado, dose errada. E já vi muito isso, tipo, de roubar remédio, de cair remédio. E tem coisas que você não consegue Comer reverter. maconha. E tem coisas que você não consegue reverter. Eu já perdi um paciente pro cataflã. E o cataflã é extremamente tóxico para cão. Nossa, eu não Tipo, sabia e as disso. pessoas entendem ele como Que é um anti-inflamatório anti-inflamatório, dali vai normal. melhorar. Aí você fala, se é um cachorro grande, fala, vou dar cataflã. E Pode ou não pode não isso? pode. Nimesulida. A nimesulida pode, tem Pode. dosagem, tem dosagem. Mas o É porque cataflã é uma proporção pelo quilo do cachorro, né? mas o diclofenaco é uma bomba. Nossa, eu não Tipo, o sabia cão não disso. pode. É que nem, por exemplo, o Tilenol, paracetamol. Intoxica gato. Sério? E você acha que o Tilenol, você fala, dou pro meu bebê, posso dar pro meu gato. Tilenol intoxica gato, paracetamol intoxica. O paracetamol até pode para cão, mas para gato não pode de jeito nenhum. Então, tem algumas Coisinhas coisinhas que às vezes é que eu falo, não custa perguntar, Pô, mas é entendeu? bom, leva no veterinário. Tem clínica popular, tem clínica do estado, do Tem, município. tem. Hoje, ó, tem hospital escola, que eu indico, assim, ó, a gente tem Aqui em Campinas? na região, quando eu entrei, nem tinha veterinária aqui, né? Mas agora a gente tem a PUC, ali na John Boy, com hospital escola, a Unip, ali no Swift também tem, a FAC, a Faculdade de Anhanguera tem, a Faculdade de Aguariúna tem. Então, assim, todas têm atendimento. Agora, como que eles funcionam? Aí acho que vai ali de entrar em Não, contato. ali no Via Norte tem uma UPA pra bicho. Isso, pra eles animal. começaram com a UPA. E quem precisar mesmo e tiver disposto a encarar, hoje tem um hospital em São Paulo. Eu acho que a Anclivepa está com 3 hospitais em São Paulo, com atendimento gratuito. Só que assim, tem que passar por triagem, tudo, mas assim, são equipes normalmente encabeçadas pela Associação de Clínicos Veterinários, que é a Anclivepa, tem a faculdade da Anclivepa por trás. E eles são, assim, o serviço é muito bom. Mas é um serviço gratuito e você tem que passar por uma certa... Tem uma triagem ali e Por tudo uma mais. triagem, tudo. Não é fácil. Mas eles têm feito um serviço bem bacana na cidade de São Paulo. Eles estão querendo agora expandir para o interior. Para ter um serviço hospitalar mesmo, gratuito. Legal. Mas mesmo os hospitais escola, normalmente eles têm um preço diferenciado. Tem clínicas que abrem com o intuito de ser popular, em tentar baratear algumas coisas para ser mais barato. Então, assim, às vezes... Tipo, quem quer, dá uma procurada que consegue achar, sabe? Fora do particular. Porque numa dessa, dependendo do que aconteceu, às vezes você não consegue voltar. A hora que você falou das 7 vidas da Julie, né? Que eu falei que eu tinha que contar só essa parte aqui. Certeza que ela é gata. Morava no centro de... morava no centro de Manaus, né? E a gente morava em apartamento, então toda noite descia pra levar ela pra fazer as necessidades dela, né? E... Pô, eu tava passeando com ela sempre na guia. Aliás, pra mim, bicho, cachorro principalmente, é na guia. Por Cachorro favor, sem guia, é bicho. E eu falo, às vezes as pessoas chegam assim, eu posso fazer um carinho? Ela morde? Eu falo, morde. Qualquer um dos meus 3 cachorros morde. Porque é bicho. Tem instinto. E se ela Se morder? ele cismar de alguma coisa, eu já falo, morde? É mansinho? Não, não é mansinho e morde. É uns duas, assim, meus cachorros. Mas eu já falo, morde. É bicho. Tem dente. Cara, morde. Não. Aí eu tô passeando com a Julie. Aí, pô, a omissão de um tutor. Uhum. Foi estacionar o carro na garagem. Fugiu 2 Rottweiler da garagem dele. E a hora que eles viram o poodle, eles veio pra cima. E sorte que eu sempre usei aqueles corpete na Julie. Cara, eu consegui puxar ela, mas ainda deu uma abocanhada no dorso dela que furou a pele. Eu já, meti o pé na frente. Senta os 2! Nossa, o cachorro na hora. Parou. Eu sempre tive muita energia com o cachorro, então me comunico muito bem com o bicho. Senta os 2! E fui pra cima dos 2. Os 2 afinou. Aí o dono veio correndo, pelo amor de Deus. Ele falou, como que você controlou eles? Eu falei, na voz, filho. Não tinha o que fazer. Levantei a Julia aqui em cima e mandei os outros 2 cachorros. Não tem o que fazer. Mas você enfrentou. Não, eu fui pra cima deles. Eles não esperavam a reação. Então, assim, não enfrentem um Rottweiler. Não acho seguro. Não sai passando a mão no cachorro dos outros. E uma das coisas que eu falo do passeio supervisionado, eu também sempre fui chata com isso, porque... tá acostumada a andar sem coleira. Uma amiga perdeu um cachorro assim. Assustou, correu pra rua, veio um carro e passou por cima. E se você falar que o cara do carro tá errado, aí eu vou falar pra você que você tá errado. Porque ele tava sem guia. Sim. Entendeu? O carro estava andando na rua. Então, assim, não é que eu estou defendendo, mas, tipo, Sim. o carro estava andando na rua.
e o seu animal estava sem supervisão. Então, assim, não adianta, não vai justificar, sabe? E já vi coisas muito tristes acontecerem, eu acho que acidentes acontecem a vida toda. Mas, assim, já vi muitas coisas tristes acontecer com isso, com a falta de supervisão. Então, a minha cachorra adestrando, o adestrador falou, nossa, precisa ver como sua cachorra tá, tô andando com ela na rua sem guia. Eu falei, você tá maluco? Ele falou assim, tô andando com ela sem guia, ela é super esperta. Eu falei, ela é esperta. Só que se ela ver algo, ouvir algo, assustar com algo e for pro meio da rua, não sobra. Aí eu falei, eu não quero que você adestre ela sem guia. Porque se o dia ela estiver passeando comigo sem guia, vai ser numa chácara, em algum lugar fechado, algum lugar seguro. Um ambiente controlado. Um ambiente controlado. Nem onde eu moro eu ando com ela sem guia, sendo que dentro do espaço ali tem uma velocidade controlada. Mas eu não ando com ela sem guia, eu ando ela com guia. Porque também eu já vi a minha cachorra, tipo, pequenininha, 4 quilos, ela surtar e partir pra cima de outro cachorro. Entendeu? E se ela tiver sem guia, eu tô errada. Mas então, o que salvou a Júlia aquele dia foi ela estar de guia. Foi ela tá de guia. Eu consegui puxar, tirar da boca do cachorro, senão eu tinha matado. É. Não, ela tá de guia. O que você vê aqui na região, aqui, eu vejo muito senhor passeando com o cachorro. Com uma vareta na mão. Com uma vareta na mão. E aquilo lá é, tipo, justamente pra defender o cachorro dele. É pra defender o cachorro dele. Você vê que a pessoa não tem problema pra andar e não é cega. Ela está com uma vareta lá pra proteger, porque às vezes é uma pessoa já idosa, né? E o problema é o que tá sem guia. Sim, às vezes, que nem aconteceu com a Júlia, às vezes numa abertura de garagem, numa abertura de portão. É que Mas esse é um momento perigoso. Mas esse é o momento que, tipo, tem que ter... Ainda mais pra quem tem cão grande, né? Que faz um estrago maior, tem que tomar cuidado. Tô falando de cão grande. Tira uns mitos pra mim aqui. Depois a gente vai falar de mitos de cuidado de cachorro, mas tira uns mitos pra mim aqui. Eu morro de vontade de ter um Bull Terrier branco com aquela pinta no olho aqui. Piratão pirata, de tudo. Né? E é verdade que esse cachorro é terrível? Não acho. A pessoa fala que ele tem um comportamento que... Não acho. Eu acho que o Bull Terrier é uma raça, assim... É uma raça de gênio forte, né? Então, ele tem que encontrar alguém que domine... E eles têm muita força. Mas, na verdade, assim, os Bull Terrier que eu atendi, eles me machucaram de ficar pulando na minha perna por causa da força, pra brincar. Então, assim, às vezes eu ficava com a perna roxa porque pula com tudo e tal. Mas a maioria é bonzinho. São 2 cachorros que eu tenho vontade de ter. O Bull Terrier e um Cane Corso preto. Aquele preto que brilha, assim. Sei, o Cane Corso eu já tenho um pouquinho mais de... Eu acho que eu teria um pouquinho mais de cuidado. Já, tipo, tem que ter uma dominância e é um cão que... Ele é de guarda. Ele não avisa. Tipo, eu vou te morder, ele não vai ficar... Se ele decidir que ali, naquele momento, ele tem que proteger o que ele quiser proteger, ele vai proteger. Então, o Cane Corso eu já ficaria um pouco mais assim. Conheço alguns bonzinhos, mas assim... Agora, o Bull Terrier... Mas não é a criação, que nem minha irmã tem uma Staffordshire, vulgo Pitbull, né? A Mel é um doce. E assim, então... e é um cachorro que eu acho interessante. A maioria dos cachorros, se você encara eles desviam o olhar. Esse Pitbull não desvia, ela fica te encarando, meu. E eu brinco de lutinha com ela, rola no chão, imobiliza a cachorra, assim. É uma mãe. Fala aí, Gabriel, entra muita gente lá, não entra na minha irmã? E assim, ela é obediente. Às vezes a minha irmã fez um cercadinho pra ela. Vem, Mel. É a Mel e o Fidel. O Fidel é um vagabundo. Sabe da Dama e o Vagabundo? Que tem até uns bigodinhos? Ele é um daqueles caramelos, né? E aí ela vem, os dois ficam quietinhos, não dá trabalho, não late. Você solta ela vai, interage com as pessoas, volta pro cercado dela, porque ela já entendeu que quando tem muita gente lá, ela pra ficar no cantinho dela. Entendi. Não, eu adoro essas raças. Eu acho que, tipo, tem muito a ver com a criação, mas tem que tomar cuidado muito com a genética. A hora que a gente começa a estudar algumas raças, assim, normalmente pais agressivos geram filhos agressivos. Assim, tem isso também? Tem um pouquinho. Você tem que conhecer a matriz? Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. É que nem quando você não quer um cão agitado. Normalmente, pais agitados vão ter filhotes de uma linhagem talvez mais agitada. Porque tem algumas raças que não são agressivas. E a hora que vê que você cruza agressivos ou bravos, né, que tem desvio, acaba passando isso daí um pouquinho pra frente. Tem uma genética disso daí também? Tem um pouquinho. Mas eu já vi, por exemplo, que a pessoa não criou e era agressivo absurdamente. Mas assim, no geral, vou falar pra você que eu acho que 90% é da criação. Hoje, assim, quais são uma pessoa que vai começar, vou ter um pet, ela tem mora numa casa, né? Quais são os tipos de cães, assim, que você indicaria para começar? Porque é o seguinte, tem muito cruzamento
que deixou os cachorros mais fracos, né? Por exemplo, a gente sabe que os cachorros de focinho achatado vão ter problema respiratório no futuro. O Staffordshire tem muito problema de câncer. Você como veterinário, você pode me confirmar se é verdade ou não. Não, então, tem bastante cruzamento aí que não é bom. Eu até brinco, eu falo, tem uns que são pioramento genético, não é melhoramento genético, né? A gente acaba piorando algumas coisas, algumas características. Mas assim, sempre quando uma família, já teve família que pagou consulta Pagou consulta para saber o que eu faço, o que eu compro, para não comprar e fazer coisa errada, enfim. Eu acho que até todo mundo deveria fazer isso, né? Para não se arrepender depois, ou depois abandonar, ou não tratar bem, né? Mas você tem que ver várias coisas. Como que é a rotina daquela família, como que é a parte, sei lá, respiratória daquela família, se alguém é alérgico, não é alérgico. Se as pessoas são todo mundo alérgico, todo mundo tem cachorro. Se as pessoas são tolerantes a pelo no chão ou não, porque a pessoa quer, mas não quer que caia pelo no chão. Ou a pessoa quer, mas também não tem paciência para ensinar xixi e cocô no lugar certo. Eu falo, poxa, é uma criança, né? Ele não sabe onde é o lugar certo. Então, a gente tem que ter bastante paciência. Então, você tem que ver a logística dessa casa, sabe? Às vezes, já aconteceu de eu falar, não, você não tem perfil. Ou, sei lá, você tem perfil de ter um felino. Entendeu? Você tem perfil de ter um gato. Um canário. Ou você tem perfil de ter um canário, ou você tem perfil de ter um peixe-beta. Então, assim, é difícil, porque cada raça, por exemplo, tem gente que tem intolerância a latidos. Tem raças, normalmente, né? Lógico, quando você vai pesquisar uma raça... Como assim intolerância a latidos? A pessoa não gosta, não quer que late. Não, ela não gosta. Ela não gosta. Não, achei que fosse alguma coisa psicológica aqui. Não. Entendi. Tipo, não gosto que late, não quero que late. Eu falo, você fala, não fala? Ele late. É a maneira que ele tem de se comunicar. Então, vamos parar de reclamar. E tem gente que faz cirurgia nas proibido por lei. vocais. É proibido para diminuir por lei. Mas antes não era, né? Isso é recente. Não, acho que desde que eu formei é proibido por lei. Das cordas vocais, desde que eu formei é proibido por lei. Mas dá problema, né? Mas, infelizmente, eu acho que deve ter gente fazendo ainda. Mas, aí tem raças que, por exemplo, assim, a hora que você vai estudar, que nem eu falo, você fala assim, eu vou pegar uma raça que late pouco. Então, qual raça que late pouco? Vamos pensar uma fácil, o Shih Tzu. E aí, de repente, você tem um Shih Tzu que late até não poder mais. Porque toda regra tem exceção. Então, na verdade, você tenta pegar uma característica que aquela raça possa ter. E, na verdade, você acaba tendo uma exceção ali. Então, é legal você escolher uma raça mais próxima do que você... Do seu comportamento. Do que você espera do seu comportamento, da sua rotina. Okay, por exemplo, é uma... mas sei lá, uma raça que é muito carente e você fica o dia inteiro fora. Pô, coitadinho, vai ficar lá o dia inteiro. Dá um exemplo de uma raça que é carente. Bernese mesmo que eu tinha. Se ela pudesse, ela ficava grudada no pé o tempo todo. Mas, por exemplo, eu já tive gente com problema com maltês. Maltês é uma raça que eu acho que gosta. É lógico, quando ele vai ficando mais velho, ele vai até acostumando. A minha poodle, ela gosta. Cara, ela quer ficar grudada em algum tempo todo. Então, eu já vi muita gente acabar doando, né? Arrumando outra família para o maltês, porque ficava fora o tempo todo. E o maltês eu vejo que é uma raça que gosta que você fique em casa. É óbvio que quando ele fica mais maduro, ele fica mais velho, ele entende que você vai sair, você vai voltar. Mas, às vezes, no começo, chora muito, destrói as coisas. E aquela carência, sabe? Então, eu falo que são raças mais apegadas. Talvez o husky siberiano é uma raça mais independente. Ele não depende tanto que você vai ver. Mas, no geral, o cão, ele gosta, né? De companhia, de carinho. Ele acabou condicionando, assim. Mas eu falo que, depende do perfil da família. Entendi. Entendeu? Então, tem tanta coisinha que você vê naquele perfil. Você tem criança, tem cachorro que não gosta de criança. Dá um exemplo de cachorro que não gosta de criança. Fila brasileira. O fila brasileira é um... Sabia que tem um cachorro que, se você for estudar a raça em si, o Border Collie é extremamente inteligente, é extremamente dócil, tem muito Border Collie com criança, mas eu reparo que o Border Collie, quando ele cresce com criança, ok. Mas quando ele não cresce com criança, ele só cresce com adulto, ele não é um cachorro muito... adaptável. Não, mas que nem, por exemplo... Ele não gosta, se ele puder, ele fica separado. A Julie não cresceu com criança. Ela não é fã de criança. Chega a criança, ela vai pro outro lado e ela fica longe. As outras cachorras até gostam de criança, porque já cresceu junto com uma criança. Já cresceu junto. Agora, eu vou fazer uma pergunta legal pra você. Se você botar os inimigos internacionalmente conhecidos, mundialmente reconhecidos, gato e cão.
Se você botar desde pequenininho pra crescer junto, não vão ser inimigos. Não tem nada. Vai ser... Não acontece nada. Vai ser normal pra eles. Na ali a minha vida dos casa, dois. quem chegou primeiro foi a gata. É. E aí depois chegou a Amora. E aí depois chegou a Dalila. É porque é a gata, né? A Xaxá. Aí depois veio a Amora, que é uma cachorrinha, uma pastor de Shetland. Aí veio a Dalila, de Maus Tratos, que é uma Shih Tzu. E aí, por último, chegou o Rock, que é um bulldog inglês. Eu falo que eu tenho todas as características. Eu tenho a agitada, eu tenho a senhorinha, eu tenho o preguiçoso e eu tenho a gata. A gata, por exemplo, tipo, ela cresceu, ela chegou uma adulta, só que os cães chegaram filhotes. Então, meio que ficavam convivendo bem, assim. Aí, só não deu certo agora mais pro final, que a gente teve que separar, porque o bulldog inglês, ele chegou, mas ele é um cachorro que ele consegue ter, tipo, uma estrutura, né? Tipo, de peso, de presença, enfim. E ela, como ficava pra dentro e ele pra fora, ele não... Interagir. Ele não interagiu com ela, talvez. Tipo, ele não a viu desde pequenininho. Então, aí eles não se entendem muito. Mas, normalmente, tem um monte de casa que tem cachorro, tem gato e fica tudo junto. Você falou do porte, eu lembrei, voltando lá no César Milano, né, da psicologia do canina. Eduquei vários cachorros já, né? Mas o caramelozinho que a gente pegou na rua, Uhum. eu tenho, assim, além de ser um cachorro que tem um gene muito forte, ela é temperamental demais. Então, assim, ela acha que ela é alfa. Até eu ensinar que ela só pode entrar depois que eu entrar na porta, demorou. Hoje ela espera eu ir primeiro, mas, assim, demorou. Até ela entender que quem caminha sou eu, não é ela que me leva. Isso é sinal de inteligência, Demorou, né? Ela tava né? querendo ganhar de você. Sim. Não, ela é muito cabeça dura mesmo, assim, ela quer ser ela e tá na frente, né? E assim, e você vai domesticando, você vai ensinando. Mas tem uma coisa que eu não consigo ensinar ela a controlar, que é a ansiedade dela. A hora que ela tá muito ansiosa, muito excitada, ela faz xixi. Em qualquer lugar. E ela já percebeu que não é pra ela fazer. Mas esses dias eu tava à noite no sofá. Aí ela fica de bode. Não, esses dias eu tava... Você tem horário? Não, tá tranquilo. Esses dias eu tava à noite, sentado no sofá, assistindo TV. E aí eu fiz, vem cá, Mia. E ela tava na ponta, no pé do sofá, e ela veio. A hora que ela veio abanando o rabinho e ela despejou umas gotinhas no sofá. Aí ela parou, olhou pra mim, voltou. E ela foi pra lamber, pra tentar limpar o próprio xixi, que ela sabia que ela não pode fazer xixi em cima do sofá. E assim, ela foi, falei, não, para, Mia, vem pra cá. E aí ela mijou tudo no meu sofá. Assim, o único problema dessa cachorra é que ela não controla a ansiedade dela e faz xixi. Mas a ansiedade, eu falo que é difícil até pro ser humano, né? Controlar. Sim. E eles quando tem o start, tipo, quando ela tem... É como se fosse aqueles falam, né? Tipo, o start mesmo, ó, o escape, né? Da ansiedade. Eu falo assim, por exemplo, a minha Amora, se ela tem... Se ela ligar a ansiedade, que tipo, ó, a gente se arrumou pra sair de casa... Não adianta eu tentar acalmar. Ela vai latir insanamente. Porque ela não quer que ninguém saia. Só que ela teve o... E aí, a sensação que eu tenho é que ela fica cega, surda, sabe? Tipo, ela só não fica muda, mas ela fica cega, surda, ela não recebe mais comando nenhum. Então, esse negócio do xixi na ansiedade é muito difícil, porque às vezes fica a vida inteira. Não, aquela ali eu já sei que vai ser desse jeito. Fica a vida inteira com escape. Isso é sistema nervoso simpático, parasimpático, ela não controla direito. Mas a ansiedade, até pra nós, é difícil. Não, Às vezes você fala, eu tô controlando a ansiedade e rói todas as unhas, né? Não, tipo... quando chego em casa, eu aprendi, eu tive que aprender a começar a fazer isso, a ignorar eles primeiro, a hora que eu chego, ignoro primeiro. E sempre quando eu chego em casa, eu acostumei dar isquinha pra eles, né? Então, sempre, toda vez que eu chego, eles você fica mó feliz, porque sabe que vai ganhar uma isquinha. Daí eu vou lá, dou aquele tempo, aí vou lá, dou a isquinha, entrego uma pra cada um, aí eu vou fazer um carinho. Ela eu chamo lá fora pra fazer carinho. E toda vez que eu chamo lá fora, ela vai e faz xixi. Eu falei, cara, você não vai ter jeito, essa daí vai continuar assim pro resto da vidinha dela. Tadinha. Não, então, tem uns... E acho que ela sofreu maus tratos na rua, porque nós pegamos ela da rua, né? E já pegou, ela tava adulta. Já era mais grandinha já. Não sei a idade certa dela. A gente estima a idade dela nos 4 anos hoje. Então, mas mesmo assim, né? Alguma coisa às vezes já ficou consolidada. Porque que a gente fala na primeira infância, da mesma maneira que a gente fala que uma criança tá gerando, né? Uma esponja tá gerando um monte de informação nova, eles também. Então, às vezes, acaba fixando coisas que não era pra fixar e acaba ficando aquela mania a vida inteira, entendeu? Deixa eu tirar uns mitos com você aqui de bate e pronto. Ah. É verdade que você castrar o cachorro, a cachorra, no caso, pra ela não ter câncer? É verdade esse negócio aí? A cachorra, sim. A cachorra e a gata.
Então, na verdade, assim, que nem se fosse cruzar, eu falaria pra você que é mito. Eu ia perguntar essa também. Cruzar pra mim é mito? Não, cruzar é mito. Cruzar é mito. A gente tem Não, porque algumas... a Júlia nunca cruzou e teve câncer, né? E a gente teve câncer de mama, teve que fazer toda aquela cirurgia. Não, então, o cruzar é mito, né? Então, a necessidade de cruzar, a necessidade de reprodução é mito. Então, a gente não tem uma necessidade, a não ser que a gente realmente tenha um porquê, um motivo, ou queira filhotes, ou queira melhorar a genética, enfim. Aí tem a parte toda reprodutiva de canis. Mas aí eu não quero nem entrar no mérito porque eu não trabalho com isso. Agora, a castração, na cadela e na gata, ela é benéfica. Ela é benéfica porque ela previne. Porque, na verdade, normalmente, você tirando o estímulo hormonal, né? Então, você castrou, você tirando o ovário e útero, ou só o ovário, você tirou o estímulo hormonal nas mamas. Então, você previne, quando você castra, dependendo da fase que você pegou do ciclo, né? Da puberdade, enfim, você diminui em 96%, aí vai caindo para 85%, 86%. Eu achava que isso era lenda. Não, aí você vai prevenindo o câncer de mama absurdamente. E no cão também, no gato também é a mesma coisa? Não, no macho não. No macho já muda completamente, porque você não previne a chance de câncer de próstata, você só previne hiperplasia de próstata. O que é isso? A próstata aumenta por estímulo de testosterona. Entendi. Mas normalmente é benigno, só que se aumentar muito é ruim. Mas isso vai acontecer no cão macho e no gato lá na frente. Na velhice, quase. Mas o gato, na verdade, já não tem tanto problema de próstata. O gato macho, na verdade, as pessoas castram mais para ele não ficar fugindo, brigando, mais pela parte comportamental. O cão macho não tem tanta indicação, a não ser que realmente você não queira reproduzir, ou não queira que marque território. Agora, uma coisa eu sou contra, a castração precoce. Então, eu sou contra castrar bebê. Tipo, 2, 3 meses. 4 meses. Tipo, terminar de vacinar e castrar. Isso eu sou completamente contra. Caraca. E isso eu acho que é bem bacana, porque assim, nos Estados Unidos, eles vendem castrado, os filhotes. Mas eles têm uma outra filosofia. Tipo, tem a filosofia de prevenir, mas tem a filosofia de não procriar, né? Então, tipo, não ter bicho na rua e não ficar criando aí e tal. Okay. Só que eles hoje estão enfrentando muitos problemas hormonais. Porque o que acontece? A partir do momento que você não tem a puberdade, você pode começar a desenvolver um monte de doença hormonal. Se você não tem a puberdade, sua linha de crescimento também pode ser que erre para fechar. Porque quando é filhote ou quando é criança, tem todas as linhas de crescimento abertas no osso. E elas vão fechando e vão consolidando. Então, quando você castra muito bebê, você também não tem o start hormonal da puberdade para essas linhas fecharem. Então, você começa a ter problema de coluna, problema articular, você começa a ter problemas hormonais. Então, assim, eu sou contra. A castração, filhote, eu sou contra. Mas aí, tipo, é porque eu não quero gerar outros problemas. Eu tô prevenindo e tô gerando outros, e pra mim são vários. Então, tipo, eu não gosto. Eu, particularmente falando, sou contra a castração desnecessária. Entendi. E eu prefiro castrar os meus bichos devido a uma indicação médica. Ó, tem que castrar por conta disso, porque disso, tem disso. algum problema. Porque tem algum problema, né? Porque, assim, eu acho que se Deus deu, a natureza deu daquele jeito, né? Então, vai Não, assim, eu vou falar pra você, eu respeito a sua opinião, eu já escutei essa opinião e respeito, eu acho que faz sentido. Porém, quando ele... devido à expectativa de vida, né? Vamos pensar aí, uma expectativa de vida de 15 anos, médio. É tudo muito rápido, né? Tanto a infância, a puberdade, a adolescência, a vida adulta e o envelhecimento, né? Vai tudo muito rápido. E o câncer de mama nelas, tanto na gata como na cadela, normalmente eles são malignos. Sim. E a chance de malignidade é muito alta. E aí, por exemplo, assim, você tem uma cadelinha ou uma gatinha que não deixa que você mexa na barriga. Às vezes, quando você vai sentir, já tá muito grande. Evoluído. A cachorrinha, depende se ela for peluda e também não for de tanto carinho na barriga, talvez você vá demorar para notar um nódulo na mama. E quando veja é tarde. E às vezes, quando veja é tarde, ou já tem metástase ou doença avançada. Então, eu entendo e respeito. Acho que você tá correto no seu pensamento, tipo... Pode ser que elas vivam a vida inteira e não aconteça nada. Tipo, a cachorrinha que eu tive na infância, eu não lembro pelo menos eu não me recordo. Acho que ela nunca castrou. Acho que foi a vida toda, sabe? Então, tipo, nunca teve problema. Já vi muitas viverem a vida toda, 17, 18 anos, e nunca precisou e nunca teve nada.
Mas assim, pensando, quando tem o câncer de mama, assim, sabe? De você olhar pra trás e falar, eu podia ter prevenido. Então, eu, assim, as minhas são castradas. Eu não tenho intuito reprodutivo, então eu assim, eu falo, eu tô evitando problema no útero, eu tô evitando problema no ovário, eu tô evitando problema na mama. Você previne. Então, eu tô prevenindo. Então... E você falou de intuito de criação, né? Hoje, assim, eu vejo muita ONG, de novo, brigando contra a matriz de criação. Né? Tem aquela cadela que só fica ali, passa a vida inteira parindo. Né? Eu vejo alguns criadores que defendem isso, porque tem uma genética melhorada ali naquela cachorra. Até. E a cadela passa a vida inteira dela parindo. Como que você vê isso? Eu não sei, ela tem... Então, é que assim, eu nunca fui muito engajada nessa parte, sabe? Reprodutiva. Não é uma parte muito que, tipo, me interessa. Eu acho que tem lugares e lugares. Eu acho que tem lugar que realmente não cuida direito, tem um intuito ali financeiro. Tem uns canil podre pra caramba. Isso. Mas tem os bons profissionais bons. Tem os profissionais bons, eu já vi lugar que, por exemplo, assim, não vai cruzar todo o cio. Tipo, eles acabam dando descanso. Aí tem lugar que, às vezes, um veterinário uma vez falou pra mim, ele falou assim, mas se ela entra no cio a cada 6 meses, ela tem condições de gerar a cada 6 meses, né? Então, pode. Eu falo, ok, mas também eu acho que debilita a fêmea, né? E... Uma judiação do animal também, sei lá. eu acho que ficar toda hora gestando não deve ser muito, né, agradável. Eu já tive uma filha e eu não acho gestação, tipo, não é uma condição extremamente agradável. Tem os seus desconfortos. Tem seus desconfortos. Então, não tem só que romantizar, né, mesmo na mulher. Mas eu nunca me interessei muito nessa área, não. Mas tem lugares e lugares. Eu acho que tem lugares que cuidam dos reprodutores. Isso eu tô falando de equinos, bovinos, caninos. Tudo. Tem lugar que cuida muito bem. Melhor que gente. Melhor que gente. Mas assim, Eu e tem as bocas de porco, né? Eu lembrei do Wagyu agora. Então, tem lugar que é cuidado melhor que gente. E cruzamento entre espécies, entre raças, que nem vamos pegar dos caninos, que são, assim, acho que são os mais famosos. Os mais assim, famosos. Você tem dos equinos, você tem dos bovinos, que tem... Mas aí tem todo um preparo numa genética, num estudo de raça. Que nem eu acho bonito pra caramba aqueles cavalos... Tem um nome, uns cavalos grandes, ele tem umas patas O bretão. Esse, né? Nossa, o bretão muito é lindo. lindo esses cavalos. Mas aqui acho que não tem muito. Não tem. Não tem muito. Tem esse bem circo. É verdade. E alguns circos ainda tem. Ainda tem. Mas que eu ia falar pra você, o cruzamento entre raças. Porque assim, as raças que a gente conhece hoje é cruzamento da espécie A com a espécie B, no caso de cachorro, né? Cruza a espécie A com a espécie B, sai a espécie C e tudo mais. E tem uns caras que trabalham com aqueles que você falou, melhoria genética, né? Depende, né? Tem gente que melhora geneticamente, tem gente que piora geneticamente. Mas tem algumas raças os cães de guarda foram criados para isso. Tem umas raças que foram criadas que eu acho que, tipo, deu certo, ou valeu a pena. Qual que é o grande problema? Eu acho que, tipo, o pessoal tem estudado bastante. Eu acho que não tá sendo... Antigamente, talvez fosse mais ao léu ou mais pela natureza mesmo, né? Uma raça acabou vindo do cruzamento, porque aqui tinha muito desse, e acabou vindo outra. Então, na hora que a gente olha para trás, tem algumas coisas que vieram com certeza, né? A hora que você vai estudar, você fala, o negócio veio lá de 1800, então não teve nenhum estudo. Na Inglaterra, pazinhas de cachorro, caça-rato, que você sabe, começou com isso, né? Mas o problema que eu vejo hoje, o que eu não gosto, é uma outra coisa que às vezes eu fico, quando eu dava aula eu falava muito, eu sou muito contra a consanguinidade. O que é isso? É cruzar pai com filha, mãe com filho, irmãos de ninhadas diferentes. Dá problema genético também? Não é que dá problema genético. Essa mistura não necessariamente vai nascer mal formada. Não estou nem falando de malformação. Eu estou falando de lá na frente começar a ser aquele cachorro que tem tudo. Tem problema na coluna, tem diabetes, tem convulsão, entendeu? Então, essa consanguinidade é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu acho que já que você vai cruzar, cruze com consciência, né? Não é porque eles... no mesmo pai da mesma mãe. Só que é ninhada diferente. Então, um nasceu em 2018, o outro nasceu em 2020. Então pode. Então, cruza irmão. Entendeu? Quem tem irmão pode ficar cruzando com o irmão, então. Porque eu não sou da mesma ninhada do meu irmão. Entendeu? Entendi. É uma filosofia assim, tipo, essa mistura genética, essa consanguinidade, eu acho que predispõe a doenças. Entendeu? Então, eu acho que a consanguinidade eu sou contra. Isso que precisava ver. E tem algumas raças que nem... umas raças que estão caindo na moda, assim, por exemplo, eles misturaram um labrador com poodle, né? E virou o labradoodle.
Tá brincando comigo? Dá uma pesquisada. Mas ele ficou bonitinho. Não, gente, não dá. Labrador com poodle. Mas poodle gigante ou poodle pequeno? Acho que eu imagino que seja o gigante, né? Pelo tamanho, que é o labradoodle. Não, gente. Dá uma pesquisada depois no Google. Eu acho que o poodle já é perfeito do jeito que tá. Então, mas aí ficou um poodle grande? E com pelo longo. Não. Não? Não, ficou um pelo meio encaracolado, assim, meio Porque curto. o labrador você tem de pelo curto e você tem de pelo longo, né? O pelo longo é o golden. É o golden. É o um golden. labrador. É um labrador. Mas é da mesma família, né? Mas eu não sei. A única coisa que eu falo, que eu sempre falei, eu, tipo, consanguinidade eu sou contra. Não, uma vez eu vi os caras cruzando um filhote, uma cria de um pitbull com um rottweiler, mas foi involuntário. Sim, tem. Aí tem as coisas que acontecem, né? A fêmea era um rottweiler, o macho era um pitbull, pegou lá e... Cara, saiu um pitbull cabeçudo, velho. Assim, é muito cabeçudo. Minha prima tem um que ela pegou do maninhado de rottweiler com husky. Com husky? O cachorro dela é lindo. Ele é um rottweiler de olho azul. É diferente, ó. Ficou lindão. Ficou lindão. Mas, tipo, misturou, sem querer, aconteceu. Não, isso aí não tem problema. Só que eu acho que quando você for fazer algum programado, eu acho que aí tem que... E agora tira uma outra lenda. Cachorro com pedigree é melhor que cachorro sem pedigree? Não, pedigree é só pra testar... Histórico familiar. O histórico familiar e raça. Não é melhor, não. Porque meu cachorro tem pedigree, mas ele é mais bonito. Ele tem um papel. É só porque tem uma certidão de nascimento ali, assim. Mas, na verdade, o pedigree Hoje, por exemplo, a Amora tem, o Rock tem, a Dalila não, né? E a Ariel tinha, minha salsichinha não. Mas, por exemplo, assim, se você vai cruzar, se você vai ou vender ou doar, enfim, essa documentação vai adiante. Mas, para quem quer ter para pet, para companhia, para amigo, para ficar junto... A Lúcia, acho que é a única legal. A Lúcia é a única que tem. Eu acho que não faz diferença nenhuma. Pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu não sei nem onde tá o papel. Certificado dela papel. lá. É um papel. Tá guardado. Na verdade, se você vai reproduzir, é legal. Que mais que eu acho que o pedigree vai funcionar? Acho que só. Acho que mais pra essa parte reprodutiva mesmo. Porque você não vai usar mais pra nada. A Ariel, que é minha Bernese, ela cheguei a levar num campeonato pan-americano. Aí, como tem o pedigree, eles registram no pedigree os títulos e tal. Mas aí, depois disso, eu acabei castrando. Assim... E esses campeonatos, tipo Kennels Clubs da vida? É legal. Eu nunca fui, não. É legal. A Ariel competiu em Olambra. Foi muito legal. Ela ganhou de melhor fêmea jovem na época. Foi muito legal. Só que é uma coisa que você investe, né? Você tem que gastar dinheiro, porque você tem que normalmente se inscrever. Aí você tem que contratar um handler, que é a pessoa que faz o circuito lá. Não é o próprio dono que faz, o tutor que faz? Você pode ir, só que o handler tem as tiradas certinhas com o juiz, né? De parada, de que o juiz tá vendo e tal. Então, assim, na época, o adestrador, ele trabalhava de handler, ele foi e tal. Eu não me arrisquei a ir lá fazer o negócio, porque eu falei, vai que eu faço errado, né? Não trabalho com isso também. Mas é legal de ver a competição, assim, sabe? É legal. Só que quando você tem a sua filha lá competindo, você quer que ela ganhe tudo, né? Aí você fala, não, aquele é torto, sabe? Tipo, não, eu quero a minha. E no fim das contas, é o juiz que define, né? Mas é legal. É bonitinho até de ver, eu gostei. Não... Eu vejo pela TV, né? Eu vejo muito pela TV, pulando, fazendo as pistas de mas corrida. Então, aí esses são do agility. Tem vários tipos. Isso, esses são a parte mais esportiva, né? Então, quando é competição de beleza ou de raça, aí é mais pista mesmo. Você vai fazer um circuito. Legal que nem, por exemplo, o labrador não, é sabujo, aquele caçador, que ele tem umas orelhonas também, não sei. Sei. O fila... A postura do filho é desengonçada, né? Então você vê lá, ele tem que estar desengonçado, que é o original do cachorro. Eu acho legal eles botar as posturas dos cachorros. Né? Lá nos Estados Unidos eles fazem bastante, né? É bem legal. Eu vejo uns programas, eu acho bem legal, assim, sabe? Mas... E Lu, agora sim, pra gente caminhar pros finalmente aqui. Fala um pouquinho pro pessoal que tá em casa assistindo a gente, né? Ou no celular, ou no trabalho aí. Quais são os principais pontos que eles podem começar a reconhecer no seu pet, no seu animal, que pode ser um princípio ali de um tumor, de um câncer, alguma coisa? Você como especialista na área, para as pessoas poderem prevenir, assim. Então, pensando, falando mais da minha área, né? Mas eu acho que de uma forma geral. Então, mudança de comportamento, tipo, tá comendo... Mas normalmente é que nem eu falo, assim, ver a repetição, né? Então, quando a gente
conhece, a gente sabe o que está acontecendo, alguma coisa de errado. Então, normalmente, eles mudam o comportamento. Às vezes mudam o lugar que está dormindo, muda a frequência de alimentação, ou muda a quantidade de alimentação. Às vezes é difícil ver febre, mas a gente consegue ver a apatia. Tipo, tá quietinho, ficou no canto, você chama para brincar, só olha. Tomar cuidado com os velhinhos, porque normalmente muita coisa a gente olha e fala lá, ficou velhinho. Não, lá não quer nem brincar mais. E na verdade ele já não está se sentindo bem. Entendeu? Então, assim, muitas coisas quando são externas, nódulos, que nem eu falo, né? Os loucos da bolinha, aparecer um nódulo, alguma coisa externa, é óbvio, às vezes é mais fácil de ver. Então, aí já procurar ajuda. Eu não gosto de nódulos. Acho que nódulo não era para estar ali, então não era para estar ali. Então, vamos ver o que ele é. Nem tudo é maligno, né? Mas vamos ver o que ele é para fazer alguma coisa. Mas, às vezes, as doenças mais internas, né? Então, mesmo na oncologia, ou o pessoal que trabalha com cardio, problemas cardíacos, as minhas 2 foram cardiopatas, ou problemas de forma geral sistêmicas, eles começam a dar sinais, sabe? Tipo, vomitar uma vez, comeu lá uma graminha, vomitou, tudo bem, sabe? Tipo, Agora passou tá mal. com frequência. Ou fez um cocô meio mole, às vezes comeu alguma coisa, tava tendo evento lá na casa, caiu alguma coisa e tal. Mas o negócio fica, tipo, frequente, você tem que prestar atenção, né? Então, as fezes, presta atenção na urina, presta atenção no comportamento, eles dão sinais. Só que é óbvio que, assim, não posso colocar a culpa nas pessoas, porque tem coisa que é tão silenciosa que o organismo vai se adaptando. Mas que nem, por exemplo, nas fêmeas, apalpar As mamas é legal, mas tipo, é com a mão aberta, né? Então, aqui estão as mamas, você vai fazendo assim com os dedos, sabe? Tipo, meio... Não assim. Assim você não vai conseguir pegar nada. Meio que fazendo assim. Uma outra dica importante, principalmente nos idosos, ou quem puder fazer sempre, é legal fazer um check-up. Bacana. Eu acho, por exemplo, assim, todo ano você tem que vacinar. Você tem que atualizar as virais, atualizar de raiva. Então, eu acho que é legal fazer um check-up. Se você pode... Tipo, se você pode, tem os serviços, aí tem como procurar os serviços de escola, os serviços públicos, tem como procurar outro serviço, ou se você tiver condições, é que não falo, faz uma poupancinha ali e faz um check-up, faz um ultrassom de abdômen, faz um exame de sangue. Tudo que você pega antes, ou que você previne, ou que você diagnostica no início, é igual na medicina, você tem mais chance. Entendeu? Então, o check-up eu acho legal também. Tipo, não tá acontecendo nada, mas, pô, esse mês já vomitou 4 vezes. Pô, não é normal vomitar 4 vezes. Pode ser comum vomitar, mas não é normal. Normal a gente não vomitar. Sim. Então, eu falo, faz um check-up, sabe? O check-up, às vezes, você pega as doenças antes. Você diagnostica cedo. Então, o diagnóstico precoce, da mesma maneira que a medicina fica em cima, de outubro rosa, novembro azul. Então, tudo que a gente diagnostica antes... No ser humano, Neles é igual, a gente tem mais chance. E vem Entendeu? cá, e você tá nas redes sociais aí, a sua clínica tá nas redes sociais? Sim, a gente tem o Instagram da clínica, né? Que é a vet.in, com 2 N's. Esse é de hotel mesmo? Então, na verdade, todo mundo falou isso pra mim na época, e que a OnCourse tá dentro da VetIn, né? Que a OnCourse é a minha... Seria a minha empresa, né? Separada e tal. Quando eu fui montar a clínica, todo mundo falou, mas é hotel, né? Não é hotel, não sei do que. Eu falei, gente, aqui a gente tá abrigando várias empresas. Então, não deixa de ser tipo um mall. Poderia ser, talvez, Vet Mall. Mas talvez o mall ficaria parecendo mal, alguma coisa assim. E eu falei, a gente está abrigando várias empresas. Porque todo mundo... são várias especialidades que a gente tem de atendimento, né? E aí, eu gostei. Eu acabei ficando. E a Vetinha, então, tá no Instagram... A VetIn tem o Instagram só, a OnCourse tem o Facebook, tem o Instagram, então pode seguir nas redes sociais. Tem o WhatsApp, quem quiser chamar a clínica, é isso? O WhatsApp tem, né, o 3367-6403. 19. 3367-6403. Aí tem o WhatsApp da clínica, se quiser entrar em contato, conhecer a clínica, se quiser que a gente mande informativo, a gente manda. Legal, Tá bacana. bom? Eu queria agradecer o seu tempo. Obrigada. O papo foi ótimo. Obrigada a você. Um papo bom pra cachorro. Acho que se pudesse, a gente ficava aqui uns 3 dias falando, né? História de cachorro. Eu tenho preferência por caninos, né? Então, não tem jeito. Não, assim. mas eu acho que, tipo, de forma geral, que nem todo mundo na veterinária gosta de postar que a gente trabalha de uma maneira muito bacana, assim. E eu acho que é uma profissão que muitas crianças olham com um olhar meio bonitinho, porque é uma profissão legal, né? Lidar com eles. Sim. Lidar com eles é muito bom. Mas você falou de cachorro vomitando, porque às vezes comeu alguma coisa. A Lúcia, aliás,
A gente descobriu que ela quem sobe em cima da mesa. Ah, Então você não pode esquecer nada na mesa. nem a cadeira por perto. Não, a cadeira tem que ser fechada. Aí, esses dias, chegamos em casa, cadê a manteiga? Procura a manteiga e achamos o pote caído. Esquecemos o pote De manteiga de em cima da manteiga em mesa. cima da mesa. Ela comeu 250 gramas de manteiga. Aí a hora que olha pra cara dela, assim, o bigode tava todo ceboso, Não, assim, de então, manteiga. Eu gente, falei, meu manteiga. Deus! Se a gente comer um pó de manteiga, a gente vai passar mal. Meu Deus, comeu um pote. Você acredita que não deu nem porque eu cara, vou esperar da diarreia Eu vou nessa esperar, cachorra? vai soltar. Não deu nada. A bichinha é ruim. Isso pode acontecer. Mas realmente eu esperaria uma diarreia. E o né? dia que ela veio trazer um morcego? O morceguinho morreu, acho que bateu, a cabeça ela morreu. Ela catou o morceguinho e veio trazer pra gente um Ai, morcego. imagina que susto. Ela caça rato, cara, esse é um lhasa completamente diferente. É, então. Extremamente ativo. Ela não sabe que ela é Lhasa. Ninguém contou pra ela. Não sabe não, é caçadora. É caçadora. Nossa. O Lhasa, né? Ninguém contou pra ela que ela é um Lhasa. Obrigado. Que Obrigado isso? por ter atendido o meu convite. Eu peguei você saindo de uma cirurgia toda É paramentada verdade. ali, né? É verdade. Eu tava Fui. saindo pra ajudar a cliente. Mas precisando, tamo aí. Você Eu acho que também. a minha área é uma área engraçada de algumas histórias. Tem histórias tristes, mas tem bastante história boa pra contar. Se quiser vir, tá aberto aqui Mas pra nós bater brigadão. papo. O dia que você estiver sem fazer nada, você Foi fala assim, legal. vamos aí bater papo? Vamos bater papo? Vamos gravar podcast? E vamos ver o que vai dar. Beleza, Porque, cara, é a obrigada. informação que a gente leva. Vamos Tá bom. ver. E se alguém mandar alguma coisa aí querendo que faça algum tema, é só falar que a gente senta e conversa de novo. Beleza, Lu. Falou. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Valeu!